Na linha de frente, Vem com a gente. que pena, né? Tudo que é bom tem que terminar, galera. Mas calma, calma lá. Não é terminar o programa, é terminar simplesmente a temporada. E por isso nós tivemos uma ideia de fazer uma retrospectiva, não é isso, Dan Rocha? Foram muitos insights durante o ano, né? Esse ano, inclusive, meu cara, informações novas, fresquinhas. Nós batemos o top 15 no Spotify de vídeos de podcast. Tem que respeitar. Tem que respeitar e celebrar, meus caros. E por isso a gente vai fazer uma retrospectiva dos episódios que passaram por aqui desde o primeiro episódio. Lembrando que o Spotify já falou o que a gente é. Nós somos contadores de histórias. Boa, é verdade. Histórias dos empresários aqui da nossa capital federal. E é por isso que a gente está tendo muito orgulho de fazer esse trabalho. Quer compartilhar o conhecimento, quer compartilhar os desafios, as superações, enfim, todas as histórias maravilhosas dos empresários, dos empreendedores aqui da nossa cidade. Perfeito. Então, não deixe de acompanhar a gente em todas as redes sociais, se inscreve no canal, comenta lá. Hoje eu vi vários comentários que eu não tinha visto, respondi cada um deles. Dá o like. Dá o like aí, dá o joinha e acompanha a gente aqui todos os sábados às 10 horas da manhã na Band. Agora que tá de férias, meu filho, não vai ter Fórmula 1, velho, ó. E em todas as plataformas de streaming existentes, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, enfim, todas. Vai maratonar. E a gente vai começar com qual programa, Dan? Cara, o primeiro que foi dessa temporada foi do André Timóteo. Quem não é visto, não é lembrado. Foi um papo incrível. Ele falou das mídias out of home. É OOH. É, exatamente. Out of home. E a gente tá nesses painéis de LED aí de Brasília. É isso que é a mídia out of home, meu caro. Tem vários outros formatos. No programa ele fala um pouquinho lá. E na sequência, viemos com o rockstar das vendas, Gabriel Machado, falando muito sobre esse comparativo, né? Essa linha tênue que circula a música e o empresário. E o marketing, meu caro, também. Ele fala muitos insights de marketing, como ele construiu esse perfil, né? Essa persona dele de o rockstar das vendas. Hoje um palestrante que tem conectado muitos outros empresários, não só de Brasília, mas também de todo o nosso Brasilzão. Exatamente. E para finalizar, a gente trouxe o galera do Pick and Go, né, que é um sistema de distribuição de delivery, né? Lucros no delivery. Como é que você aumenta Os caras seus estão lucros no fazendo delivery? a diferença no delivery e no faturamento, emitindo mais e melhores notas fiscais para aqueles que trabalham com delivery. Então, meu caro, chega de enrolação, vamos pro programa. Os patrocinadores a gente fala depois. Na linha de frente, Vem com a gente. o que mudou ao longo desses 12 anos e o que hoje, com toda essa experiência, você consegue transmitir isso para os clientes da Lamparina? Legal. Isso aí tem até uma analogia que eu faço, porque eu realmente sempre fui um cara muito comercial, né, Patara? Eu sempre gostei muito de vender. Nós, Para né? mim, todos nós aqui na nós. mesa. E tem muita gente que é um excelente vendedor, mas não gosta do rótulo de vendedor. Mas o tempo inteiro a gente vende ideias, a gente vende alguma coisa, né? Mas eu que sempre fui muito vendedor, comercial, e eu nunca me considerei um vendedor pitbull, aquele cara chato, sabe? Que fica insistindo. Era realmente entendendo a necessidade do cliente, mas se mostrando presente, depois de mandar uma proposta, fazer um follow, não é esquecer e achar que o cliente vai lembrar de você e vai te mandar uma ordem de compra. Técnica e estratégia para você retomar. Exatamente. Isso, senhores. Vou fazer um parênteses. Não serve só para o vendedor pastinha de veículo de comunicação ou de seguro de vida. Isso serve para você, dono de restaurante, entrar em contato, né, com o camarada que pede uma proposta, ou com o cara que vai lá no seu restaurante e você precisa ter um feedback dele. Fornecedor. Né? Mesma coisa com loja de roupa e assim por diante. Então, isso que ele está falando não se resume o segmento de veículo de comunicação. Se resume para o universo do Qualquer empreendedorismo. tipo de atendimento, né, ao cliente, você precisa... E foi uma das coisas que eu aprendi nessas grandes empresas, né? O FUP ou follow-up. É assim, não deixa o cara te esquecer. Quem não é visto não é lembrado. Você falou, entrou em contato, despertou uma
uma necessidade, não deixa o cara um dia lembrar de você. Faz o follow-up, mas de uma forma gentil, agradável e pertinente, não de uma forma chata, né? Mas voltando ao que você me perguntou, Patara, então assim, a diferença, né, de ser um colaborador de uma empresa e agora ser empreendedor. Então, como eu sempre fui vendedor, eu sempre levei muito a sério aquela coisa de vestir a camisa da empresa, né? Então, depois eu vou contar para vocês, durante um tempo eu trabalhei na Coca-Cola e eu jurava para mim mesmo e para todo mundo que me perguntavam que como é que é o concorrente do Guaraná Antártica? O Coate era mais Dolly. gostoso. Era o Dolly, pô. Não. Guaraná Coate, pra mim, é melhor do que Guaraná Antártica, porque eu vendo Coca-Cola, né? Coca-Cola compre, eu bebo Guaraná Coate. E em todas as empresas em que eu trabalhei, eu vestia muito a camisa. E aí, quando eu fui empreender, e aí trazendo essa analogia para a diferença de ser um colaborador, embora eu buscasse pensar como dono e ser empreendedor. Eu falei, cara, agora não basta vestir a camisa, agora a empresa é minha, do meu sócio, ela se chama Lamparina, vestir a camisa é muito pouco. Eu nunca tinha feito uma tatuagem na minha vida. A primeira tatuagem que eu fiz foi uma lamparina no antebraço, porque eu falei, se eu sempre vestir a camisa, agora eu tenho que marcar na pele. Então, é a minha, né? Ser empreendedor para mim é isso, é tatuar na pele, é gravar, você não esquecer. Skin the game. Skin the game, é na raça mesmo, assim, é ainda mais profundo do que vestir a camisa. Empreender para mim é tatuar na pele mesmo e não esquecer jamais que aquela é a tua criança, né? É a tua menininha que você quer fazer crescer, a tua empresa, né? Exato. Cara, e é muito bom, velho, que assim, esse teu exemplo é um exemplo que a gente fala o tempo inteiro para colaborador e tal, né? Que a gente já teve lá, né? No lado do colaborador em si. E era isso, cara. O que te destaca dentro da tua empresa? O que faz com que você cresça cada vez mais? E, inclusive, faça que os seus chefes, os seus líderes, te incentivem e batam palma quando você estiver crescendo. Quando você chegar e for abrir uma empresa. Esse cara vai virar um contato teu, um parceiro teu. Um cliente seu. Porque você vestiu a camisa o tempo inteiro. Você levou aquilo como se fosse seu também e fez com que ela evoluísse. Né? E aí, consequentemente, você evoluiu até chegar ao ponto de você chegar uma hora e falar, cara, eu preciso ter a minha empresa. Exatamente. Eu preciso ter a minha agência de publicidade. Eu preciso ter a minha produtora de... Então, é só você, meu caro, botar isso na mentalidade. É uma mentalidade, é uma chavinha que você muda. Isso aqui é meu também. Então eu vou fazer isso aqui para frente. O que você acha que... o que as pessoas estão fazendo de diferente na comunicação, na publicidade para se destacar? Não, então essa é uma pergunta muito boa, porque como eu em 12 anos fui acompanhando a evolução do mercado, duas coisas que para mim chamam muita atenção. O surgimento de 2 novos meios que hoje fazem parte do micro ao mega empreendedor, que são o meio digital e o meio out of home, que é a mídia exterior, né? Quando eu entrei no mundo da comunicação há 12 anos, salvo engano na época, o share de investimento, né, de grandes anunciantes, que é quem mensura isso, né? Mas o share de investimento na TV aberta girava na casa de 60% a 70%. Então, de tudo que era investido por um anunciante, 60% a 70% ele colocava em anúncio de TV e o resto ele diluía. Em mídia exterior, em digital, que estava ali ainda nos primórdios, né? A social media, as redes sociais não eram tão fortes e presentes na vida das pessoas como são hoje. Rádio, cinema, impresso. Impresso tinha um percentual que ano após ano foi caindo por uma simples mudança de hábito de consumo. As novas gerações e até as antigas migraram o consumo de notícias de um papel para uma tela, seja de computador, de notebook ou de celular. Então, nesses 12 anos, eu vejo esses 2 meios hoje sendo muito importantes e muito presentes na vida de qualquer empresa. O meio digital, e aí digital... Eu sempre falo, dentro de uma caixa existem várias microcaixinhas. O digital, você pode segmentar ela, por exemplo, em social media, que é mídia em rede social. É quando você é dono de restaurante, dono de um pequeno negócio, você fala, cara, eu tenho que segmentar o meu público e falar com ele no Instagram, muitas vezes com o Facebook, que já tem um perfil de público mais velho, mais experiente. Essa é a social media. E além de Instagram e Facebook, tem vários outros exemplos, né? Como o Twitter, agora a X, que está passando por um momento meio conturbado no Brasil. Você tem o LinkedIn, que é uma rede social mais voltada para o mercado corporativo, mas essa é a social media. Tem uma outra subcaixinha, né, dentro do digital, que é o search, que é fundamental. As pessoas hoje, elas não decoram mais o número de telefone ou o endereço de um lugar. Eu falo, cara, eu quero ir no Noru, mas eu não lembro exatamente onde é o Noru. Eu jogo no Google
do Google eu acho, já jogo para o Google Rota. Maps e para o Waze e caio para lá. Eu não tenho mais espaço HD no meu cérebro para decorar o endereço de um estabelecimento, mas eu posso marcar o nome dele e no search eu vou achar o endereço, o telefone para fazer uma reserva, né? Hoje, outro submeio do digital que tem crescido muito são as plataformas de vídeo, né? Hoje um TikTok, um Kuai, que são empresas chinesas no Brasil, tem uma possibilidade de viralização de um vídeo absurda, às vezes superior até a redes sociais mais antigas. Então, o digital ele cresceu muito e ele tem muitas nuances, não é simplesmente, vou. E as agências digitais também vieram evoluindo muito para, dentro do budget do cliente, que pode ser de 5 mil ou menos por mês a 50 mil, diversificar isso. Mas tem, e aí eu sou suspeito porque trabalhei 5 anos na JCDecaux, que é um ícone em mídia exterior, em out of home. A mídia exterior também ela vem se reinventando muito, viu, Dan e Pataro? A mídia exterior, eu estava comentando com vocês aqui um pouco antes, é a mídia mais antiga, é o meio mais antigo da publicidade. Ela existe antes de surgir uma televisão, antes de surgir o rádio, né, que foram inovações científicas e tecnológicas para distribuir conteúdo, né, para as pessoas. Mais recentemente, as redes sociais ou o digital, cinema. A mídia exterior existe muito antes disso, que era o seguinte, o empreendedor, o dono de um restaurante, de uma loja, ele estava lá esperando os clientes virem até ele. E ele falava, cara, eu tenho que ir até o meu cliente ou lembrar que ele existe para que ele venha aqui. E aí eles pegavam cartazes, passavam cola e saíam grudando em parada de ônibus, em lambe-lambe, onde quer que fosse, chamando a pessoa, né? Sale, vem para cá, descontos. Então a mídia exterior... E tal, Exatamente. e faziam por geolocalização também já... Né? Tipo, a parada de ônibus perto da padaria do Zé, né? Tinha uns lambi-lambi. Tu lembra dos pirulitos nas paradas de ônibus? Era um Mas eu imagino a cabeça dos pequenininhos hoje em dia falando, papai, pra que serve aquilo ali? Não tem mais, né? Eles arrancaram os pirulitos. Ainda né? tem. Não, mais ainda estrutura de tem, ainda concreto, tem. Caraca, Em cidade satélite, inclusive, passa em branco. Posso contar uma história? Eu lembro que o pessoal usava muito os pirulitos pra fazer as propagandas. Era lá que você grudava as propagandas e eram os cartazes, lambi-lambi, vinha com a Só pra cola. galera entender, os pirulitos é uma estrutura de concreto que ficava ao lado ali das parada paradas de de ônibus que servia pra colar publicidade. É. Ó, tira minha mãe da sala que ela vai saber de uma história que não é legal. Na época que tinha esses pirulitos, era muito famoso e tal, não sei o quê. E aí eu era moleque, tá? Tinha uns 17 anos. Teve uma campanha do Ministério da Saúde para o uso de camisinha. Eu não sei se vocês lembram disso, que aí eles vestiram esses pirulitos com uma camisinha gigante. Você lembra disso? Eu lembro. E aí virou Carnaval. Carnaval, exatamente, pré-carnaval. Aí foram mídia espontânea, a galera saiu nos noticiários e tal. Não é que uma camisinha dessa foi parar na casa de um amigo meu? Rapaz, não tinha jeito, né? Moleque só faz bosta. Paramos o carro do lado da camisinha. Tiraram a camisinha. Levamos pro quarto do cara. Não façam isso em casa. Mas é isso, é uma mídia que existe há muito, muito tempo, só que ela vem evoluindo e digitalizando, né? Então, além do digital que evoluiu e cresceu muito, eu vejo hoje a mídia exterior como um caminho natural e muito estratégico para os empresários, porque é o seguinte, quanto tempo a gente passa fora de casa, né? A mídia out of home é uma mídia fora de casa. Quanto tempo a gente passa da nossa casa para a academia, da academia para o trabalho, quem tem filhos levando e buscando o filho para a escola, sai para almoçar, volta para almoçar, e enquanto a gente está transitando, seja um motorista, um passageiro de aplicativo de transporte, seja o ciclista, seja o pedestre, ele está transitando, ele tem uma jornada diária de trânsito e ele está sendo impactado naturalmente por publicidade. Muitos anunciantes que confiavam ali enquanto consultor de comunicação perguntavam, cara, eu tenho esse dinheiro, eu quero colocar num lugar só, onde eu coloco? Falou, cara, não vamos colocar num lugar só, não. Vamos pulverizar, porque se você coloca num único meio, numa única plataforma, você está deixando de falar com um monte de gente que é seu potencial cliente e você está esquecendo deles nessa jornada. Então, a convergência é muito importante, porque a pessoa te vê na mídia exterior, lembra de você, você pega a mente e o coração, mas depois ela vai te pesquisar em algum lugar. E ela não vai voltar num painel ou numa placa para ir lá anotar seu telefone. Você tem que estar no digital também. Agora eu vou fazer uma pergunta, vamos ver qual vai ser a resposta. Eu quero dos dois. Você prefere... Ele adora isso, Vocês preferem o outdoor, o estático,
Lá vem. Ou melhor, qual vocês acham que traz mais retorno, resultado para o cliente anunciante? Você quer que eu responda primeiro ou que o André, tipo, vai te dar uma aula aqui, os dois? Vamos lá, Mexeu, vamos lá, né? vamos lá. O estático ou o dinâmico com Quero ouvir os o Dan painéis de primeiro, LED? quero ouvir o Quer Dan me ouvir primeiro, primeiro? Então tá, depende, meu cara. Depende do seu público, depende de Não onde você esperava tá. nada menos do que isso, Depende de jovem. muita coisa, meu amigo. Não tem o melhor ou o pior, né? A mídia que vai... Não tô dizendo que é o que é Depende. melhor ou pior, tô dizendo qual que você funciona gera mais. mais resultado. Que gera mais resultado vai depender do que você quer. Qual que é o objetivo? Primeiro o que é o resultado que você quer? É mais venda? É mais pessoas te seguindo? É mais o que você quer? Entendeu? Depende tudo do resultado. Às vezes uma mídia estática, parada, vai funcionar melhor do que uma digital. O que eu sempre explico pro meu cliente? A grande diferença dessas duas mídias é o que a gente chama também, usando um termo em inglês, de share of time. Quando você tem uma mídia estática, você tem 100% de share of time, ou seja, você não divide a atenção da sua audiência, das pessoas que estão passando, entre vários anunciantes. É só você é o rei daquela placa e só você aparece ali pelos 30 ou 60 dias, enfim, o período que você comprar. Então isso é muito bom, ter 100% de share of time. Já numa mídia digital vai depender da quantidade de slots e dos segundos. Então você pode ser entre 8. Eu tenho um painel premium muito bom que eu comercializo aqui em Brasília, que é na saída do aeroporto, entrada do Eixão Sul, de um veículo que eu represento, que é a LED. Eu acho que eu vi um programa bacana lá passando A lá. linha de frente passa lá, passa lá. Esse painel, ele tem 8 cotistas de 15 segundos, ou seja, de um share of time de 100%, você só tem 1/8, né? Então você pode falar assim, putz, mas aí eu tô tendo menos e às vezes eu vou pagar mais. Aí é que vem o depende. Por quê? Da mesma forma que a mídia estática tem mais share of time do que a mídia digital, ela tem uma coisa que ela perde da mídia digital. A imagem em movimento com o brilho da tela, e isso também a gente tem que ser muito responsável, inclusive o DR hoje, ele regulamenta e fiscaliza o brilho dos painéis. Sim. Porque se o dono do painel lá, o dono do veículo, ele botar no máximo à noite, cara, isso atrapalha o trânsito. Sim. Então você tem que modular. À noite, como está tudo escuro ao redor, você diminui o brilho. Um brilho ali baixinho já é o suficiente para chamar a atenção. Mas tendo elementos em movimento e brilho, a probabilidade de que alguém que esteja ali, um transeunte, olhe é muito maior do que uma placa estática de lona ou de papel com um front light ali, com uma luz iluminando. Então, a depender do público e também do tipo de campanha que o Dan falou. Eu quero uma campanha de posicionamento de marca, de awareness e de branding. Muito provavelmente eu vou sugerir um painel estático, porque você vai reforçar a tua marca ali 100% do tempo. Agora eu quero fazer uma campanha ali de uma semana para vender um produto específico. Cara, às vezes um painel de LED, você coloca uma oferta, você pode trocar essa oferta rápido. Outra coisa que eles competem entre si. Depende do objetivo e do resultado que você quer. A mídia Vamos estática... explicar para as pessoas branding e awareness. Legal. Porque eu tive um feedback de um ouvinte nosso, não de um telespectador, de um ouvinte, que ele fala, cara, eu escuto no Spotify. E aí quando você fala de awareness, que eu nunca ouvi falar, né? Awareness é uma estratégia de conhecimento de marca, de branding, é a estratégia de você reforçar a marca na cabeça das pessoas e tem várias estratégias. Então, essa coisa também do less is more é muito importante. Menos informação é mais efetividade. Keep it simple. Cara, não tem muito segredo. Você tem que ter ali uma imagem, em movimento ou não, que atrai o olhar, uma frase de efeito, um slogan ou um CTA, que é outro termo, né? Que é o call to action. Isso. É pedindo para o cara fazer alguma coisa. Explica para nossa audiência. Exatamente. O CTA é o call to action. Então, assim, se eu estou vendendo roupa, eu tenho que falar, visite a nossa loja, ou entre no Instagram, ou presenteie. A gente está com uma campanha bacana agora do Eliá Spa, um spa aqui de Brasília, que é Retribua o Amor. Então, assim, homenageie a sua mãe retribuindo o amor que ela sempre te deu. Como, no fim das contas? Compre uma massagem para sua mãe no Eliá Spa. Esse tipo de CTA é o melhor, né, velho? É o melhor, ele não é agressivo. Porque você não tá falando assim, ó, vem aqui comprar, Exatamente. irmão. Não, é retribua, amor. É um CTA. Exatamente, É mas retribua como? afetivo. Comprando, afetivo. exatamente. Então, assim, fala um pouco disso que as pessoas às vezes confundem que canal de venda só lembra hoje em dia do WhatsApp, do telefone, né? E a venda direta. Falando... Sim, quando a gente fala de canal, esse conceito de omnichannel, ele é muito feliz e ele é cada vez mais o que a gente percebe? Que as relações de consumo, elas estão mais equânimes. Inclusive, tem uma empresa que todo ano lança um estudo
que lança os principais sentimentos que impactam o consumidor com uma ótica, obviamente, a gente faz o recorte para o Brasil aqui, que é a WGSN. Por que falar de sentimento é importante? Porque decisão, seja ela qual for, já está mais que provado que está mais associada ao lado que trabalha as emoções do que o lado racional. Claro que algumas Nunca decisões... falamos isso aqui, né? Você concorda com isso, Dan? Você Já compartilhou com isso? reforçamos isso várias vezes aqui. Legal. É o lado emocional. No fim, é a emoção. O cara compra pela emoção. Pela Por quanto ele se emoção, conectou com aquilo e quanto isso vai fazer alguma diferença. Alguma diferença. Então, assim... E aí, mais uma vez, quando a gente fala de levar em consideração quem está do outro lado da mesa da negociação, a gente está falando, assim, das emoções, é claro, não quero trazer também uma perspectiva aqui maquiavélica de tipo, olha, vendas é você atingir as emoções, vamos manipular as pessoas. Inclusive, depois a gente pode entrar nessa discussão aí quase filosófica, ética e moral sobre vendas, mas para mim tem uma diferença muito clara entre manipular e persuadir. E depois a gente pode falar dessas diferenças. Mas o fato é que eles monitoram ali quais são os principais sentimentos que tocam o perfil do consumidor. E do ano passado para esse ano, uma das coisas que veio à tona foi a percepção do tempo das pessoas. Então, assim, as pessoas, em função de estarem numa vida corrida, muito hiperestimulado, né? Eu chamo de efeito Times Square, né? Que é aquele efeito, assim, você tem N milhares, hoje a gente passa por uma média de cerca de 2 a 3 mil estímulos de mídia, impactos de mensagens ao longo de um dia. Isso dá cerca de um estímulo, tirando as horas ali de sono, que você não está ativo, um estímulo a cada 30 segundos. Então, a cada 30 segundos, apita uma parada no WhatsApp, você vê uma mensagem quando você está dirigindo, alguém te entrega um folder no sinal, o rádio dá uma notícia aqui. E a conclusão disso é que, no final de um dia, você retém muito pouco disso. Então, cada vez mais a gente está tendo dificuldade de reter as coisas. Eu faço até uma provocação para os nossos espectadores aí. Faça uma reflexão aí sobre o dia de ontem. Você foi impactado por 2 a 3 mil estímulos de mídia. Quantas marcas, quantas empresas tentaram se conectar com você ontem? De quantas você se lembra? Perfeito. Então, assim, aí você vai começar a perceber que realmente esse acesso... E aí o Omnichannel, uma das coisas que essa pesquisa mostra, não quero me aprofundar muito para não tomar muito bloco, mas um dos itens que ele mostra, assim, é que é a ressignificação do passado, como eu disse. Por quê? Porque a gente passa a olhar para o passado achando que o passado era melhor do que o nosso presente atual. Esse é o nosso sentimento agora. Putz, naquela época, você pode ver que está tendo um movimento, né, vocês que trabalham muito com marcas, empreendedorismo, repara nas gôndolas dos mercados, na identidade visual das empresas, eles estão voltando para uma pegada retrô. Repara, meio vintage. Sim. Pô, olha, outro dia eu fui Minimalista. pegar uma embalagem de Nescau, vi uma embalagem de Nescau, tá a embalagem retrô, da década de, quase, não sei se é da década de 90, mas me lembrou a lata diferente, o formato, tudo. Mas Por aí quê? tá lembrando o afetivo, né? O afetivo. Então você vai começar a olhar que essas tendências, e uma das tendências, eles chamavam de, se eu não me engano, eles chamavam de resiliência equitativa. É um dos fenômenos. O que seria essa resiliência equitativa? É uma pressão, né, quase como se fosse um contrapeso de força na relação de poder. E aí o consumidor ele passa a estar mais empoderado porque ele tem mais opções. Vamos lembrar aí, na época que a gente não tinha aí a expansão aí das mídias e da parte de telecomunicações. Pô, eu TV, tinha uma rádio, internet revista. que me atendia lá na minha região. Eu tava refém, cara, eu não tinha escolha. Ou eu Então, compro aquela peraí, quem internet. vende mais? O melhor Ou ou mais conhecido? Eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta de $1 milhão, mas eu diria que o mais conhecido vende. Acho que a pergunta inteligente que se faria aqui é: eu não acho que vale fazer uma venda a qualquer custo. Qual é o custo dessa tua venda? Perfeito. Qual é o custo de ser o mais conhecido? Não, porque aí entra num outro aspecto que a gente entra voltado no marketing de fato e na parte Isso. financeira e ver se faz sentido e se gera lucro. Na parte moral, às vezes você fala, bicho, Também. beleza, eu sei que eu vou, mas eu não tô disposto Principalmente. a subir num ringue de samba canção e lutar wrestling pra promover uma marca. Não A tem a ver Madonna comigo. e a Anitta estão sofrendo um bocado por conta disso. Por causa do... E aí, beleza, você vai dividir opiniões, aí Sim, vira sim. polêmica, mas o que eu tô querendo dizer é isso. Algumas coisas vão fazer sentido, e aí é o que a gente chama dos valores da empresa. O que são os valores? Quando você pega lá o missão, visão e valores. Que parece, eu brinco, né? É o básico que precisa ser dito, mas não precisa só ser dito, precisa ser entendido. Os valores de uma Eu empresa... diria mais, precisa ser praticado. Praticado. Perfeito.
Porque, Virar assim, cultura, né? eles só vão entender a partir do momento que praticarem. Praticar. Eu acho que o que a gente está trazendo aqui são conceitos muito próximos, que é o conceito de comprometimento e engajamento. Quando você fala, cara, faz assim, eu sei que você ainda não entendeu, seja porque você é júnior, porque você entrou na empresa agora, porque você está pegando... Claro, você tem formas mais inteligentes e mais brandas de colocar um onboarding, de fazer um recrutamento com pessoas que estejam ligadas aos valores da empresa por isso. Porque os valores nada mais são do que o caminho que você escolhe para chegar no resultado. Ó, minha missão é ser referência, ser o primeiro lugar, uma marca que faz isso, isso, isso. Beleza. Ok. Minha missão, o que eu exerço todos os dias? Nós levamos prosperidade, levamos conhecimento, conteúdo para pessoas, empreendedores, brasilienses, beleza. Tá, valores. Qual é o caminho que eu estou disposto a chegar nessa minha missão, a alcançar minha visão e exercer minha missão todos os dias? Perfeito. Poxa, com ética, com transparência, com um sentimento de dono, com responsabilidade. Aí você vai definir aquele conjunto de valores ali com justiça. Eu queria puxar um ponto, porque Só lembrei da pergunta, rapidinho. Ah, tá. É porque é o seguinte, quando falou de pessoas e falou de voltar no passado, antropologia, filosofia, barará, uma criança, ela chega, ela não sabe nada, ela começa a aprender tudo. Uhum. Só que para ela aprender, você não pode deixar ela, vamos deixar aprender. Você parte do compromisso que você colocou, assim, tem que fazer isso, é assim que se faz isso. E a mesma coisa é dentro de uma empresa. Se você não coloca quais são as regras do jogo, como tem que ser feito, como você acredita que tem que ser feito, daqui a pouco São os valores, né? vira um Tanto no carnaval. pessoal quanto na empresa, Vira um carnaval. Então, assim, tem coisa que é inegociável, né? O Thales, do G4, ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, se você não está disposto a seguir as minhas regras da minha empresa, então você não tem que estar aqui. Beleza. Você não está alinhado com a minha cultura. Perfeito. E essa Eu quero sabedoria... saber a pergunta. Começa com como. Então, Como? é porque ele, Como? agora, senhores, ele tem um senhor chamado PM aí, Pablo M. Eu quero saber né? a pergunta. Começa Não, então com como. assim, não, na verdade não é o como, né? Mas você, Por quê? porque você acha que pessoas, não, mas é legal isso. Você acha que as empresas, elas têm que colocar de fato uma imposição de comportamento, Boa. assim como é feito, por exemplo, Boa com uma pergunta. criança, tudo, porque hoje está muito romantizado o discurso do empresário e tá começando a ter também muito mimimi do colaborador. Então, assim, eu sei que eu posso ser julgado por isso que eu tô falando, mas de fato isso acontece. E eu vejo diversas empresas indo para um caminho que elas não gostariam que a empresa fosse, por conta do não, mas isso não pode, não, mas isso aqui não é correto. Depois que o Gabriel falar, eu quero falar. Maravilha. Cara, essa pergunta, eu gostei muito da sua pergunta, porque ela nos dá a oportunidade de discutir algo pra mim que eu acho que é, sei lá, uma das pedras fundamentais aqui de uma pessoa pra ela prosperar profissionalmente, tá? Eu vou trazer aqui um conceito que ele também é filosófico, que é um conceito defendido por Aristóteles, que é o conceito de virtude. Tô gostando desse programa hoje, cara. O negócio tá reflexivo. Boa. Virtude, segundo Aristóteles, é o quê? Virtude é tudo aquilo que, quando eu vou para os extremos, eu tenho resultados negativos. Então, um exemplo. Sei lá, vou pegar aqui a retórica. O Gabriel é um cara comunicativo, é um cara das vendas, beleza. Aí a gente volta aqui pro início. Por isso que eu até justifico as minhas desculpas, foi porque em algum momento minha intenção não foi não ser virtuoso, mas eu só vou pegar esse exemplo pra trazer pra cá. Vamos lá, ser comunicativo é virtuoso? Sim, mas ser um tagarela é virtuoso? Não. E isso denota um indício de falta de virtude. Né? Assim, eu não tô aqui julgando, mas assim, beleza, a pessoa... Então, ser tagarela não é bom. Agora, ser omisso, Também ficar não. calado o tempo inteiro também não é legal. Então, o que Aristóteles diz e por que é tão difícil ser virtuoso? Aristóteles diz que a virtude só é virtude dependendo da dose e da circunstância. Porque, vamos lá, digamos que não tem ninguém no podcast, não tem entrevistador, mas chegamos aqui e eu tenho que falar alguma coisa, o conteúdo. Se eu tô pra câmera, talvez eu vou ter que explorar mais a minha comunicação Perfeito. do que se eu tivesse no bate-bola. Então ali eu vou ter que ser mais tagarela mesmo, só tô eu falando aqui pro público. Não tem jeito, né? Então, poxa, talvez nessa situação falar demais Seja virtuoso. seja melhor, seja virtuoso. Isso é tão legal que você tá falando, porque no início do nosso projeto,
muitas pessoas, familiares até, e na boa vontade, não criticando, críticas construtivas, diziam que eu e o Dan acabava falando muito. E ao passo que no decorrer do tempo, muita gente vai falar assim, pô, como é legal vocês falarem o tanto que vocês acrescentam. E que aí tem troca. Então, assim, é o meio do caminho, É o né? meio do caminho. E essa é a sua jornada de virtude. Você tá tentando buscar um caminho do meio. E acertar. E acertar, e falar, cara, é mais pra cá. E óbvio, também tem ajuste, porque dependendo do convidado, às vezes tem um convidado que rende mais, tem um convidado que é mais introspectivo, porque é da natureza dele. E aí, justiça não é dar igual a todos, é dar a cada um de acordo com a sua natureza e os seus atos. Putz, esse bloco aqui, poxa, eu tô entrevistando aqui o Gabi, vou num bate-bola, tá fluindo. Pô, mas vim com um outro De novo, especialista. repete essa frase aí de novo. O quê? De justiça? É. Justiça é dar a cada um de acordo com a sua natureza e os seus atos. Isso é A definição tão filosófica, tá? importante, de justiça. é tão importante que dentro das empresas você tem pessoas. Cada pessoa tem uma personalidade, um comportamento, uma vivência, uma experiência. Exato, Nem todo mundo quer o topo. exato. Nem todo mundo fica feliz com dinheiro. Então você tem que... justiça... Dar a cada um de acordo com a sua natureza e os seus atos. É isso aí. Porque aí tem um que ele prefere reconhecimento, a Exato, palminha. palminha, O exatamente. outro, o reconhecimento dele, tudo, é o dinheiro. Dinheiro. O outro, ele não quer nem a palminha e nem o dinheiro, mas ele Legal. quer um cargo para demonstrar autoridade, Status. hierarquia, status. Então, assim, Claro. como é importante ter voltado na essência filosófica para falar de assuntos de Do dia a dia, né? empreendedorismo Do- do nosso das dia a dia, pessoas, cara. Eu Muito tô legal. me pautando nisso porque tô caminho. esperando pra eu falar, você Fica já à vontade, interrompeu. eu quero Não. passar a bola Eu pra quero você. esperar o Gabriel, eu tô quero esperar o pegado, Gabriel eu tô acabar. pegado. Não, acaba, Não, Gabriel. e aí, só pra fazer as honras aqui, eu sou apaixonado pela filosofia. E por que eu junto filosofia com negócio? Estudei filosofia durante mais ou menos 5 anos. Eu estudei na Nova Acrópole, que assim, é uma organização internacional, tem um trabalho extremamente nobre e sério, onde a pegada é, ou melhor assim, a inclinação é trazer a filosofia clássica de várias culturas de pensamento diferentes. Então a gente não só estuda filosofia grega, mas estuda egípcia, oriental. E é pegar essa sabedoria milenar que está acumulada, vamos colocar assim, e tentar trazer para uma sabedoria de hoje. O Gabriel, não sei se você sabia disso, ele fez uma pós-graduação de rock. Ele teve envolvido nos processos, estudou os processos de vendas da Disney, não é? Da Harvard. E eu quero que ele fale um pouquinho sobre isso também, meu caro. Participamos recente, eu e o Dan, de uma palestra do vice-presidente da Disney, que foi por muito que tempo. legal. Que tive o prazer de receber no meu restaurante para criar experiência para ele. Falando de experiência de marca, Gabriel, essa semana eu e meu querido Patar estivemos em um dos restaurantes que mais promove experiência de marca aqui na cidade. Sabe qual que é? Qual que é? Me conta aí. Rapaz, solta aí pro Patarinho aí. Irashaimase! Hoje nós falaremos um pouquinho de experiência de marca aqui na minha casa, no Noru Sushi. Uai, o que você está fazendo aqui, Dan? Uai, você achou que eu ia ficar lá no estúdio vendo você viver essa experiência aqui sozinho? De jeito nenhum, meu caro. Então vamos ver essa experiência ali no balcão do chefe. Pataro, me explica por que Noru Sushi? O próprio nome, o significado da palavra Noru já diz muito sobre o conceito da nossa casa, né? Noru em japonês significa evolução constante. Então a gente quer trazer para o cliente uma experiência onde ele viva um momento memorável, né? Onde ele tenha aquele sentimento da explosão de sabores. E me explica por que a marca é tão conhecida por promover experiências para o cliente. Ô Dan, toda empresa tem que focar no cliente e quando se trata de cliente, se trata de experiências que ele tem essa lembrança, o top of mind, mas não só esse, né? Mas o top of heart, né? Ficar na memória, ficar no coração dos clientes. A gente fez uma experiência que foi o Noru Experience em comemoração a 1 ano de Noru, onde a gente fez um evento no Heliponto, ao pôr do sol, em comida boa japonesa, imersão na gastronomia japonesa, com bebida, com um som
som, valorizando a cultura japonesa, valorizando a nossa cidade, valorizando o nosso restaurante. E de forma recorrente, nós temos aqui à disposição de todos os nossos clientes, a gente faz o omakase. Omakase em japonês significa menu confiança, deixar aos cuidados de. Então é um menu degustação onde você faz 10 tempos, uma imersão na gastronomia japonesa, compondo pratos quentes, frios e sobremesa. Mas, Odan, vamos voltar para o estúdio porque o Gabriel tem muita informação, o rockstar das vendas. E antes eu gostaria que você me dissesse, o que você achou da experiência Noru? Rapaz, uma explosão de sabores, uma verdadeira experiência Michelin. É ou não é? Muito bom, vamos voltar para o estúdio. Rapaz, né, que esse trem é bom mesmo, esse tal de Noru aí, rapaz? Eu fico até sem graça, né? Porque é o pai do filho, fica, né? Às vezes, né? Meus Mais caros, de se papo. você quiser também uma experiência aí, ó, entre em contato com a gente no e-mail aqui embaixo que a gente vai dar um pulinho aí na sua empresa também, explorar um pouco do que você tá fazendo de diferencial no mercado. Mas vamos voltar aqui pro Gabriel, que o Gabriel tem que falar um pouquinho dessa história. Patrocínio, Um patrocínio. é evolução constante. É, o patrocínio Noru Sushi. Vamos falar aí dessa sua pós-graduação em rock, esse treinamento de vendas com a nessa. Disney, com Harvard. E, enfim, enquanto tava empreendendo, logo depois rolou a pandemia, assim, então ficou um tempo a gente meio sem saber o que ia acontecer, né? Porque no início da pandemia era muita especulação, sem muita coisa concreta. Putz, vai durar, a gente, pelo menos assim, os primeiros 2 meses, ninguém sabia se ia durar 3 meses ou 3 anos. Não, né? todo mundo Já perdido. tava todo mundo perdido. E, assim, bem ou mal, durou 2 anos ali a pandemia, vamos colocar E assim. que foi uma coisa ruim para tantos e oportunidade Fortuna para pra outros. outros. O Exatamente. que eu entendi, assim, eu com certeza, assim, senti os impactos da pandemia porque trabalhava com interação humana. E quando você bloqueia essa capacidade de interação humana, é claro, a gente adaptou muita coisa para online, continuamos ainda com ótimos clientes e tudo mais, mas foi um momento, assim, desafiador no sentido de que, poxa, e aí? Pra onde que vai arrumar? Como é que eu adapto minhas estratégias? Ninguém sabia. Então foi um momento mais de retenção, foi um momento ali mais de suportar a crise mesmo. Graças a Deus a gente tinha alguma musculatura pra suportar isso, mas aí a gente foi queimando o caixa da empresa todo. E assim, acho que pra não sucumbir, além, obviamente, de já estar estudando filosofia e tal, eu falei assim, cara, eu vi uma pós-graduação em rock. Eu falei, não é uma pós... Não, obviamente que não é uma pós em rock, pode ser no máximo um curso desses, assim, curso online, alguma coisa. Mas aquilo me chamou a atenção, fui olhar e eu vi que era uma faculdade de São Paulo. E voltamos, meus caros. Eu falei que hoje ia ser pouco tempo para tanto assunto, meu caro. Tá bom demais esse papo. Voltando, né? Eu tô lembrando dessas coisas, cara. Muito louco, É muito né? bom. Você Ela vai, fez você um vai flashback. Você Dá vai pra soltar o recapitulando flashback isso aqui, daqui? cara, Não dá. muito louco. Tanto de coisa que a gente passou assim, foi Passou bizarro. demais, Bizarro. Cara, muito bom. Aí chegaram e construíram. O que é legal a gente enfatizar, né, que toda essa evolução da empresa, né, e de que direcionamento Necessidades. foram acontecendo por conta de dores que vocês foram encontrando no meio do processo, né? E tomada de decisão também é muito importante. Sim. Tem que acontecer, você tem que reagir às coisas que acontecem, tomar uma decisão e caminhar. Sim. E abraçar a decisão e vai na fé. Porque é uma coisa que a gente bate sempre aqui, né, cara? O empresário, às vezes, ele se acomoda na rotina ou num fluxo que tá funcionando ali, num mas isso é- processo que tá isso é uma funcionando. verdade. Ou no que não tá funcionando também, né? É. Não tá dando certo. Isso é uma verdade, mas minha a- vida é eu acho que as horrível, pessoas, nossa, elas- a vida. É. Hein? Eu acho que, tipo assim, as pessoas, elas só não podem deixar de olhar as oportunidades. Uhum. Mesmo que se acomode, entre na rotina ali, você só vai achar oportunidade se você estiver na rua ali, no dia a dia, trabalhando, né? Você ficar em casa, sentado, assistindo televisão, Sim. mexendo no Instagram, tu vai achar oportunidade. Isso que eu ia perguntar, porque assim, como vocês vivenciaram muita coisa e chegaram até uma plataforma de tecnologia, qual que é a metodologia ou como é que era a rotina de vocês no dia a dia da linha criativa? Porque, cara, tipo, pô, beleza, eu tenho uma dor. Sim. Ok. Aí qual era o processo, né, que vocês criavam ali entre os sócios para buscar seja a melhoria e atualização da ferramenta, seja um novo produto? Então, isso é legal, porque a gente tinha as nossas necessidades. Aí, quando a gente começou a vender a plataforma para outras empresas logísticas,
começou a surgir as necessidades Dos clientes. das outras empresas logísticas. Que às vezes vocês nem imaginavam. Não, e era nossa, mas fazia muito sentido. E foi aí que o Pedro falou assim, cara, o Brasil é muito grande, a gente tem 5 regiões no Brasil, vários estados, e cada cidade, cada região tem sua particularidade. Uhum. E a gente começou a entender que a necessidade do cliente era muito importante, porque realmente não tinha. Oh! Exatamente. E o que a gente fez? Começamos a resolver as dores deles. Que a gente tinha a programação. E foi nesse momento que a gente entendeu que ou a gente é uma empresa logística ou a gente é uma empresa de tecnologia. Porque como a gente tem várias regiões no Brasil com particularidades, a gente precisa atender essas particularidades. Eu não posso ficar olhando para a operação de entrega. Uhum. Precisa chegar demanda pra gente, precisa chegar coisas novas e a gente Das precisa... particularidades de cada região, de E a cada gente precisa empresa. conseguir resolver para o nosso cliente estar satisfeito e a gente se destacar como plataforma. Uhum. E foi aí que a gente foi ganhando esse corpo, né? Então a gente tinha papos, assim, de 2, 3 horas com clientes, assim, que vinham entrando na plataforma. Pô, preciso disso, mas, pô, por quê? Me explica. Ah, rolou uma situação assim e assim, e essa situação, ela acontece de tanto em tanto tempo. E a gente foi adaptando a plataforma muito junto das necessidades dos nossos clientes que vinham entrando. Por isso que hoje a plataforma, ela é monstra, é gigantesca. E, assim, o que é bom, para alguns, acaba sendo ruim. Porque, no meu caso, quando eu vejo um sistema muito robusto, porra, não adianta nada você ter uma Ferrari se você não ter um piloto para pilotar essa Sim. Ferrari, velho. Exatamente. Sabe, assim, aquele mundaréu de numerozinhos, de planilhas, de gráficos, cara, ele às vezes faz com que a pessoa até trave. Se Então, perca. qual é o grande diferencial dessa plataforma no sentido de, cara, eu estou facilitando a sua vida agora enquanto empresário. Agora, já que já somos de tecnologia e somos uma plataforma, eu não estou entregando mais a logística, mas agora eu preciso acompanhar os números Show. dessa logística ou os números da minha operação. Show. Porque eu, no final das contas, eu quero saber quanto que vai sobrar de dinheiro para mim. Eu quero saber aonde que tá o rasgo do furo do meu bolso. Não, Legal, e entendeu? nessa tua colocação é perfeito. Inclusive, por isso que a Pick and Go é uma ótima ferramenta para empresas grandes também. Empresas grandes, restaurantes grandes, empresas de entrega que ou já são grandes ou que se comportam como empresas grandes e querem crescer, justamente por ter essa complexidade. E aí fica à vontade também para continuar falando sobre o diferencial e tudo. Sim, sim. Explicando um pouco sobre o produto, tá? Lembra que eu te falei que das 70 milhões de entregas hoje do iFood, 60% é entregue ou por entregadores próprios ou por empresas logísticas? Uhum. Esses são os nossos 2 clientes. Uma empresa logística ou o restaurante que tem os próprios entregadores e querem monitorar a frota de entregadores. Você concorda que um restaurante, ele não precisa de uma gestão de cobrança, ele não precisa de um dashboard com quem é o restaurante que mais entrega, enfim, ele não precisa dessas funcionalidades. Ele precisa de funcionalidades um pouco mais simples, tipo monitoramento dos motoboys, qual que é o valor que eu vou pagar para ele para aquela corrida, Pedido chegou, não chegou, tá pagamento atrasado. automatizado, É. um relatóriozinho para mostrar se aquele pedido está atrasado na rota, o motoboy desviou da rota. Ele precisa de coisas mais simples. Uhum. Então o sistema ele tem 2 frentes. Ele tem a frente para empresas logísticas, que é um sistema gigante, robusto. E ele tem a frente para restaurantes, que é um sistema muito mais simplificado para uma operação de dia a dia. Mas como a gente conseguiu identificar isso? Dor do cara. Eu tenho 5 lojas de hamburgueria, né, pô? Ah, sim. Exatamente. Então, opera aqui. O que você precisa? Meus operadores de caixa, eles foram muito testes, assim, de tipo, o que eles precisam da ferramenta? O que eu, como dono de loja, preciso ver? Quais são os KPIs que eu preciso olhar no meu sistema? Uhum. Beleza, são esses aqui. E com o tempo, a gente foi moldando um painel para restaurantes e outro painel para empresas logísticas. Então, a gente também tem que conseguir segmentar, né? Os 2 níveis, né? Então, tipo, Pra que a empresa consiga logística precisa de muito mais complexidade, porque é uma empresa, ele faz a gestão, é a vida do Sim. cara. A gente tá falando de 200, 300 colaboradores de forma indireta, que são os entregadores. Uhum. Ele tá atendendo 200 empresas, então eu tenho mais 200 usuários acessando a plataforma do cara. Então, ele precisa de uma gestão muito mais robusta. Mas o cara que é menor, ele precisa de Ele velocidade. precisa de velocidade, ele precisa de uma coisa simples, ele precisa Até porque a maioria Que o tá... operador de caixa consiga mexer com facilidade. Então, Até porque a maioria tá envolvido na rotina do dia a dia Isso.
do estabelecimento ali, né? Tecnologia é uma coisa muito louca, assim, né? E eu quero voltar já, como eu falei no último bloco, com esse relatório, com esse report. Né? Tem que falar, valorizar a pesquisa, né? Exato. Deixa Do mais LinkedIn. fancy. Deixa mais fancy. A língua do startupeiro, cara. Exatamente. Esquece. Então, o Pedro compartilhou comigo um report que eu achei muito bom, do LinkedIn em parceria com o Instituto Ipsos. E aí eu destaquei 3 pontos dentro das conclusões que eles tiveram, que é direcionado para o mercado B2B, né? De marketing dentro do mercado B2B, que é o que a gente vai falar agora, além de falar para vocês como é que vocês podem melhorar a relação com o iFood. Segura aí. Né? Eu destaquei 3 pontos aqui. Cada vez mais, as organizações B2B estão reconhecendo a importância de trabalhar uma marca forte, o branding, né? Aí falou aqui, ó, que de 6 em cada 10 líderes de marketing dizem que o C-Suite, né, aumentou a importância da construção de marca. Sabe o que é C-Suite, meu cara? É a diretoria C-Suite mais alta. é a diretoria mais alta, os Não, altos eu até executivos. imaginava, mas assim, com essa pronúncia. C-Suite. É. O outro é que os líderes de marketing estão focados em fazer conexões, né? E eles acreditam que os eventos presenciais são ótimos momentos para você trabalhar o marketing e criar mais relações comerciais para sua marca. Experiência, tão chamada Isso é uma experiência do coisa que você vê cliente. muito no mundo. Não sei se foi isso que quiseram dizer, mas que você vê muito no mundo de influenciadores, né? Sim. Pô, eu pego, faço um vídeo meu com você, a gente tem a nossa audiência, muito maior do que a minha audiência e só a tua audiência. Sim, A eles estão famosa indo... collab. E Irado. falando de experiência, meu caro, a gente vai agora mostrar para vocês uma grande experiência de marketing que vai ter em Brasília, o Despertar do Marketing. Solta aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Seguinte, ontem eu passei a noite inteira fazendo o nosso novo relatório aqui de performance de vendas. Comprei uma ferramenta fantástica, fórmula mágica de marketing. Vocês vão ver, agora as vendas vão disparar. Tá melhor do que pegar carona naquele foguete do Elon Musk. Pera lá, Dan. Tá tudo bem? Assim, tem alguma coisa que tá estranha. Você tá enxergando direito? Eu nunca nem tive de óculos, cara. 100% estou enxergando melhor do que nunca. Foco agora. 100% digital. Tudo no digital agora. Hashtag, aviãozinho. Trabalhei ontem a noite inteira aqui com o João. Que João, cara? Quem será o João não, cara? O João tá de home office. Não, calma, eu sei o que tá acontecendo. Você tá sofrendo a miopia do digital. O marketing é muito mais que isso. Acorda, Dan! O mundo não é só digital. O mundo é real, meu amigo. Vem pro mundo real. Rapaz, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu passei a noite inteira com essas fórmulas, tem um tablet pra cada um aqui, ó. Tá com toda a campanha estruturada aí. Vamos embora pra cima que o crescimento é agora. E em julho vai rolar o Awake Summit, um evento inédito aqui em Brasília, onde vamos conhecer juntos como as empresas podem explorar possibilidades que vão muito além das fórmulas prontas do marketing digital. É isso aí. Estratégias on e off, comportamento do consumidor, experiências de marca, workshops de criatividade e, claro, muito network num ambiente totalmente fora dos padrões de mercado. Quer acabar com a miopia digital e aprender o que é marketing de verdade? A gente se encontra no Despertar do Marketing no Awake Summit. Tá vendo aí, meus caros? Não percam esse evento. Como foi falado aí no vídeo, vai ser um evento que vai marcar o marketing em Brasília. E né? vai estimular o crescimento da sua empresa, sem dúvida alguma, porque as experiências trocadas, compartilhadas, não serão poucas. Meus caros, muito bom. Vamos para a última pergunta e depois nós temos uns outros blocos aí para fechar o nosso programa. De forma clara e objetiva, né? A gente já falou aqui várias coisas sobre como você pode melhorar a sua operação no iFood, mas eu acho que é bom destacar que o iFood hoje ele é uma ferramenta, sim, fundamental para quem tem restaurante ou hamburgueria, seja lá qual for o estabelecimento. Hoje a esteira já está aumentando, né? Eu tô Tem achando que nós temos que ganhar um farmácia, patrocínio do iFood. do falando iFood. iFood. Hoje é mais uma estratégia de branding também, né? Das pessoas se fazerem conhecido, o estabelecimento se fazer conhecido, né? Para levar para o ponto de venda, né? Entender que ali é um investimento que você está fazendo em cima da sua marca em si. Mas como a gente pode
melhorar essa relação de sociedade, sair dos 27,5% de forma clara para nossa audiência e diminuir essa boquinha que eles comem? Primeiro passo, né? Entenda seus números. Boa. Perfeito. Tem que saber seu ticket médio. Para você precificar melhor, né? Exatamente. Sabendo isso, cara, uma melhor opção é logística própria. Você cai de 27% para 15% ali. Uhum. E a partir do momento que você vira logística própria, você pode escolher ou uma empresa logística ou ter seus próprios motoboys. Aí a decisão é do próprio empresário de qual das duas formas vai ser melhor para ele. E Porém- não tem bala de prata. Exato, mas escolha porém, sua. opte pela empresa logística que utilize o software Pick and Go. E se você tiver motoboy próprio, use o software da Pick and Go para monitorar os motoboys. Esse boleto aí. Para você ter uma melhor gestão, para você montar boas rotas, para você usar o seu motoboy da maneira correta. Exatamente. Porque quanto mais você utiliza seu entregador, mais barato fica seu custo por entrega. Isso é um ponto e é uma verdade. E aí, pô, qual é o case, um case de sucesso que teve, Boa. fantástico, assim, fora a Spot, que, pô, já né, vimos que deu certo e tudo, mas um cliente que veio com uma dor pra vocês e vocês acabaram vendo o crescimento dessa empresa. Boa. Cara, eu vou dar o exemplo desse cliente. Ele não é nenhuma empresa logística, ele é um restaurante, mas ele é tão grande quanto uma empresa logística, né? Maior que algumas até. Cara, ele entrou tem uns 2 meses, mais ou menos. E ele chegou falando pra gente que fazia 30 mil entregas. Eu falei, restaurante fazendo 30 mil entregas? Não é possível. Mês? 30 mil entregas mês. Absurdo, pô. É absurdo. É coisa de louco. Ele é de São- É 1.000 entregas por dia. dia? Aham. por Vamos dia. colocar de média? É isso. Ele é uma... Sem descanso. Ele é uma, Ô, louco, bicho! ele é uma hamburgueria lá em São José dos Campos. E é uma hamburgueria. Ah, não, Mas aí ele tem algumas marcas, vai né? mudar um pouquinho aí. É. Ele é uma hamburgueria em Não, São José cara, dos Campos que tem um ambiente para fazer stand-up, enfim. Tem um movimento balcão, inclusive, gigantesco. Só que ele tem 17 marcas dentro da cozinha dele. 17, É. exatamente. Ele tem 17 marcas. E esse cara, ele tem uma dificuldade muito grande porque ele tem 40, 50 entregadores por dia para poder atender a demanda dele. Esse cara, ele recebia a comandinha de papel, né? E esses caras ficava se perdendo ali, né, para poder montar as rotas, enfim. O sistema da PIC entrou e a gente fez uma configuração lá. A gente tem um robozinho, não chega a ser uma inteligência artificial, mas é um robozinho que faz uma automatização das suas entregas. Então ele monta as suas rotas, vê a angulação entre os pedidos, vê qual que é a distância entre os pedidos. Não é uma inteligência artificial ainda. Ainda. Estamos caminhando para isso. Exato. Então, É porque dá pra otimizar muito o para onde tá indo a Fluxo entrega, o ali. fluxo. Total. hoje ele faz isso, mas é de forma setada, né? Então eu preciso configurar para ele poder fazer essa Você gestão dá os automatizada. direcionamentos Eu seto lá as e ele configurações, mas nem sempre a configuração de hoje vai ser a configuração de amanhã ou de um dia de chuva. faz. Uhum. Então, eu posso ir alterando, é rápido, você clica num botão, faz as alterações de forma rápida, mas uma Se o inteligência... trânsito ficar fechado. Aí entra uma inteligência artificial, que aí eu começo a olhar condições climáticas, condições de trânsito, performance do entregador, performance de cozinha, e ela se adapta com aquele momento. Que já está em desenvolvimento? Segredo. É. Aí esse cara, ele entrou. Cara, é lindo de você ver a operação dele funcionando. E aquele robozinho montando as rotas, distribuindo para aqueles 60 entregadores. Então, esse cara, ele evoluiu o nível da empresa dele de uma forma tão grande, né? Tipo, ele tinha 60 entregadores para poder fechar o pagamento desses entregadores. Hoje, como todos os entregadores utilizam o aplicativo, com um clique ele puxa a lista de quanto que ele tem que pagar para cada entregador por semana e executa os pagamentos desses caras. Ele Não tem que fazer pix no celular aqui assim, ele mandar. diminuiu e tudo. o estresse da operação, do operador de caixa dele, né? O operador de caixa dele, cara, aqueles 60 entregadores em Que eu cima, qual faço? pedido vem. E agora ele aperta num botão pronto. O sistema monta a rota, distribui para aquele entregador. Aquele cara fala, eu quero os 3 pedidos. Tá aqui os 3 pedidos, próximo. Tá aqui os 3 pedidos, próximo. Então, com poucos cliques hoje, ele resolveu uma dor gigantesca. Ele Com conseguiu... certeza vai crescer mais. Ele conseguiu otimizar o tempo, né? Então não é só melhora em relação a custo, né? Porque será que esse cara sabia quanto que ele tinha que pagar para os entregadores dele? Uhum. De forma exata? Eles juntavam a notinha lá, mas às vezes bota notinha mais, notinha menos. Hoje ele sabe quanto cada entregador fez, sabe qual que é o tempo da operação dele,
sabe quais pedidos foram cancelados. Meus caros, muito bom papo, mas infelizmente a gente tem que chegar ao fim, né? E a gente tem alguns blocos finais aqui para a nossa audiência conhecer um pouquinho mais de quem é o Gerard, de quem é o Pedro, de que referências vocês têm. Indica aí um livro, ou uma série, ou um filme para as Boa. pessoas. Eu posso começar indicando um livro que, porra, nome em inglês é foda, desculpa o palavrão. Mas chama Story Brand. Ele é muito bom pra você... Lá tem exercícios práticos, então ele é muito bom pra você desenhar e definir a forma que você vai se comunicar com o teu cliente. Você tem que saber com quem você tá falando, que quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então eu recomendo essa leitura. E você, Gerard? Tem que ser humilde, né, agora? Leiam eu vou falar um filme, Alice pode no ser? Vou País falar um das filme. Pra quem não, Maravilhas. não quer ler livro, eu vou falar pra um filme. Um filme Boa. muito legal é um filme falando sobre a história do BlackBerry. Como eles começaram o BlackBerry, desde o início, quando eles conseguiram um sucesso, conseguiram conquistar o mundo, e a hora que eles começaram a decair, né? Que foi quando o iPhone lançou a tela touchscreen. Que Irado. o orgulho do CEO, né, da BlackBerry, ele não queria lançar um touchscreen, ele queria continuar nos botões, e ele não queria se adaptar à inovação, ele não queria testar um novo. E por conta do board de investidores dele, e ele viu que a empresa estava decaindo por conta disso, né, ele falou, cara, faz. Então vamos fazer, mas vamos fazer na China, inclusive. Ele não queria fazer as coisas na China. A produção do BlackBerry era uma produção dentro dos Estados Unidos. Porque eles conseguiam Não manter sabia. a qualidade. Legal. E quando eles produziram esse celular touchscreen, foi quando a BlackBerry Era acabou aquele de horrível vez. que abria assim, tu... Você conseguia levantar ele assim, tinha uns botõezinhos embaixo, mas tinha a É. tela. Você conseguia operar pela tela. E o último bloco, né, é o Publi Gourmet, onde vocês vão olhar... O programa foi pitch atrás de pitch, né? Mas você vai fazer o último pitch aí, vocês vão fazer. Quem vai fazer, o Pedro ou o O Gerard? boleto vai ficar caro, quer O boleto fazer? vai Gerard? Fica à Esse aqui a vontade. gente dá de brinde, os restos a gente O vai resto cobrar. cobra. Você olha para aquela câmera lá e chama as pessoas aí para seguirem as redes, para conhecer um Boa. pouquinho mais ou ligar Boa. para vocês. Mas nosso Instagram da PIC é Pick and Go Brasil. Inclusive, nosso Instagram é muito legal. Pode acessar para você conferir os conteúdos lá. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como a gente gera valor para empresas de serviço de entrega, para restaurantes que operam com entregadores próprios, pode acompanhar a gente por lá. Pode acompanhar a gente também no nosso site, pickandgo.com.br, que a gente posta bastante coisa no blog lá. Estamos aumentando para gerar ainda mais conteúdo para vocês. Prazer inenarrável, né, meu querido? Eu fico muito satisfeito de poder transmitir diversos tipos de conteúdo, porque no programa passado, foi o Rockstar das Vendas, Perfeito. falando de venda e como que faz essa inovação, essa permuta do rock com as vendas. Irado. Muito Né? legal. E no anterior, a gente falou com o André Timóteo, falando sobre mídias out of home, então mídias externas, Que cresce ainda, hein? que cresce ainda, demais. cresce Então, demais. e agora nós estamos falando, pô, de sistema, logística. Pô, cara, empresário, conecta comigo. Se você não tava com um bloquinho e a caneta, meu amigo, vai no YouTube, nas Nós, plataformas digitais. nós vamos falar sobre todos os setores da sua empresa, seja qual empresa for. Um único programa de empreendedorismo de Brasília semanal. Tá certo? Meus caros, muito obrigado. Boa, Valeu. Obrigado. Valeu, Valeu, Dan. Valeu demais. Gente, é isso. Muito obrigado. Na linha de frente, vem com a gente.